Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade, pelo ensino que se renova para nós e que o Senhor nos permite uma vez mais aqui estarmos buscando aprendizagem, estudo, o entesouramento de ensinamentos que possam nos favorecer a marcha, a caminhada em meio ao mundo desafiador, complexo, bastante heterogêneo, em que somos chamados a desenvolver a todo momento, a vivenciar em todo instante compreensão, a compaixão, a tolerância, a piedade. Pedimos o Teu amparo, a Tua inspiração e orientação, para que nós consigamos dar o nosso testemunho de fé, de confiança, os Teus desígnios e colaborarmos contigo para a construção de um mundo melhor para todos. Os nossos ideais de paz, de pacificação, de valores nobres instaurados nos corações possam se concretizar hoje e sempre. Muito bem. Dando continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 19, versículo 1. Estamos estudando, iniciamos o estudo na semana passada. Então vamos lá. Aquela leitura que sempre fazemos dos versículos, primeiros versículos, no caso aqui do capítulo 19, que estamos estudando. Versículo 1. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação, glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos e vós, e o temeis, assim pequenos como grandes. Muito bem. Semana passada iniciamos o estudo do versículo 19, que diz o seguinte para nós. No capítulo 19, versículo 1. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, Aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Então nós aí estamos saindo do versículo 18, e é por isso que o versículo, no capítulo 18, e é por isso que o primeiro versículo do capítulo 19 vai dizer assim, e depois destas coisas, que são as coisas que aconteceram no capítulo 18, que basicamente são as lamentações sobre a queda da Babilônia. Lamentações sobre a queda, um processo ainda de saudosismo para com o que nós deixamos para trás, o que é normal acontecer conosco, espíritos em evolução. E aí o que estamos abordando aqui são as questões antigas que nós cultuávamos, que nós cultivávamos e que emergiam pelos desejos, e por isso, enquanto nós não conseguimos elaborar uma nova rotina, um novo condicionamento que vai se sobrepor plenamente ao antigo, criando novos desejos, evidentemente que existe um processo de saudosismo ou de imersão ainda
das complexidades. Esse movimento, por exemplo, estamos estudando, é o da queda da grande mó, que representa para nós o Espiritismo, e o Espiritismo, basicamente, ele nos chama para renunciarmos ao homem velho. Nós até mencionamos aquela fala de Jesus, que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Ou seja, já temos abordado isso com muita eloquência aqui, com muita veemência, definindo a renúncia aos processos egoísticos. E tudo que se afiniza com o nosso egoísmo, que é atraído ainda pelo nosso egoísmo e que ainda nos atrai na pauta do egoísmo. Boa noite, Deus. Você fechou de novo lá? Portão? Fecha, por favor. Fecha o portão lá, o azul. Fechado. Nós tivemos um problema aqui, entendeu? Então, esse azul aqui, ó. O portãozinho. Só o portãozinho, de fora deixa. Só o portãozinho. Então, depois dessas coisas, depois que nós então entramos na nova dinâmica operacional, pautada no fora da caridade da nossa salvação, nós vamos ouvir no céu, que é no plano da consciência, vozes, dois tipos de vozes. Porque está dizendo assim, ouvir no céu como que é uma grande voz de uma grande multidão. Então nós vamos ter consciência da voz da multidão que representa o nosso passado, que são os valores antigos que ainda temos na nossa intimidade, que se expressam pelas ideias que nós cultivávamos, emergem pelos reflexos que nós ainda, com os quais precisamos lidar para domar as más inclinações, e que também se manifestam pelos desejos. Então nós vamos ter, o ouvir se define consciência desperta para esses valores. E o valor positivo, as vozes, por exemplo, da falange do Espírito de Verdade, que fala através do Espiritismo, conosco, no plano da consciência. E nós estudamos a doutrina, lemos os livros, lemos as obras. Então, essas vozes passam a permear a nossa consciência para, então, nós diferenciarmos, fazermos a identificação entre o bem e o mal, em profundidade de intenções, na pauta de que as árvores boas não produzem maus frutos e as árvores más não produzem bons frutos. E isso, então, se vai definir plano de consciência desperta. Porque nós ainda lutamos com o nosso passado da seguinte medida. Nós ouvimos o discurso espírita, nós ouvimos os palestrantes espíritas, lemos as obras espíritas, aplaudimos os valores nobres, aplaudimos a linguagem superior dos espíritos superiores, não é isso? Porque os espíritos superiores, conforme aprendemos na escala espírita, quando nós estudamos a linguagem dos espíritos superiores, os espíritos vão dizer que elas são invariavelmente nobres. Invariavelmente nobres, na pauta do que Jesus recomenda. Por exemplo, em Mateus 43, 48. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. E eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos,
bendizei os que vos maldizem. Então, olha aí o bem dizer. O bem dizer não quer dizer que os que nos maldizem, não quer dizer que nós vamos aplaudir, deixar passar em branco os que estão maldizendo no mundo. Então, bem dizer é, da nossa parte, expressarmos os valores nobres que a doutrina recomenda e ajudar aquele próximo que ainda expressa, que ainda emite expressões verbais na falta de um vocabulário chulo, complexo, embora dizendo-se cristãos. E é triste quando nós que ouvimos o discurso espírita, que ouvimos o palestrante, ainda batemos palma e nos afinizamos com essas mensagens de cunho destoante na sociedade, nos vários níveis, nos vários fatores, seja no lar, seja no ambiente de trabalho, seja na vida pública. O nosso trabalho é colaborar para que o mundo melhore, ajudando esses elementos. Na pauta aí da identificação, aprendemos com os espíritos que nós temos que exercer o trabalho. Evangelho segundo o Espiritismo, itens 20 e 21, que se determinado posicionamento nessa pauta que estamos aqui dizendo prejudica só a pessoa, nós então vamos fazer prece, vamos ter compaixão e vamos guardar para nós. Mas se prejudica um número maior, o que os Espíritos dizem lá para nós, no Evangelho? Preferiram que caia um homem do que muitos virem a cair por sua causa. Na pauta dessa maldizer. Não é isso? Então, ouvir no céu como uma grande voz de uma grande multidão. Isso aqui é muito mais profundo do que nós imaginamos. Porque, por exemplo, Jesus não se compactuava com a maledicência ou com a mentira, por exemplo. E, lamentavelmente, o que vemos aí na rede social de espíritas que divulgam fake news, mentiras, aí o mandamento diz lá, Êxodo, capítulo 20, não dirás falsos testemunhos contra o seu próximo. Mas aí nós vamos ver os espíritas compartilhando mentiras, compartilhando chamadas fake news. Então nós desmentimos com atos aquilo que nós admiramos nos ensinamentos, o que é um contrassenso. Então imaginemos nós, médiuns de uma reunião de desobsessão, que invariavelmente na rede social estamos lá divulgando mentiras, sem saber se aquilo é verdade ou não, né? Na pauta da difamação, da calúnia. Aí viemos para a reunião mediúnica. Aí queremos aqui na reunião mediúnica, viemos aqui para ajudar os sofredores do mundo espiritual. Por que eles estão sofrendo no mundo espiritual, meus amigos, os desencarnados? Porque não observaram os 10 mandamentos, no mínimo. No mínimo. Por quê? O homem prova o seu estado de superioridade e de elevação, questão 918, quando todos os atos da sua existência são o cumprimento da lei de Deus. Está lá na questão 918. Todos os atos da nossa existência representam o cumprimento da lei de Deus. Então, quando nós falamos aqui, ouvir no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, nós hoje estamos aqui trabalhando com a grande voz da grande multidão dos espíritos da falante de espírito de verdade. Por exemplo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, logo aqui no Prolegômenos, veja que interessante aqui, para ilustrarmos o que nós estamos, não sei se é o Evangelho ou se é o livro dos Espíritos, espera aí, mas eu vou achar, é o Evangelho mesmo.
os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Olha aí, começa já a complicar para nós pelo seguinte, virtudes. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. E todos nós temos um comandante. Todos nós temos um comandante. Nós estamos aqui hoje buscando sermos submissos ao comando de Jesus. Por que submisso? A palavra é fora? Porque se não formos submissos ao comando de Jesus, continuamos sob o comando daqueles que nós seguimos no mundo, que se reflete no eu, no personalismo, no egoísmo. Então não é fácil quebrar esse paradigma. Não é fácil quebrar o paradigma da lei, segundo a qual os filhos sempre imitam os pais. Não podemos, filosoficamente, ampliar. Emmanuel se refere à educação no lar, mas todos nós que nos fazemos aí seguidores ferrenhos de algum filósofo, nós nos tornamos, no campo do ideal, filhos, porque passamos a seguir, propagandear, imitar. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. É o que estão falando, buscando fazer aqui, ó. Abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Aqui eu cheguei onde eu queria. E os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. Então, as grandes vozes são essas vozes aqui, o Espírito de Verdade. E aqui, amigos, vamos sair do sistema místico. Vamos sair do sistema místico. Nós estamos trabalhando para entrar na falange dos espíritos do Espírito de Verdade encarnada, multiplicando na Terra as vozes, no caso aqui da doutrina espírita, para se contrapor à confusão das filosofias, a Torre de Babel filosófica, que é ainda engrandecida. O símbolo não existe fraternidade, não existe solidariedade, não existe empatia, compaixão, misericórdia. Nós vemos isso na sociedade, em todos os países, e principalmente no nosso, em que os índices de perversidade e violência são exacerbados, são espantosos. Então, curiosamente, o país que tem, em que a comunidade espírita adotou como lema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não vivencie o Evangelho. Apregou-e, mas não vivencie. Ainda se mantém aí no terreno da confusão, da desordem, da falta de empatia. E esse é um drama, é uma dificuldade. É uma dificuldade.
dos nossos tempos. Então, aquilo que dizia o Espírito Lázaro, aqui no Evangelho, em 1868, 65, por aí, a virtude do vosso tempo é a atividade intelectual. Então, a atividade intelectual é uma maravilha. Várias filosofias, várias ideologias, o homem descortinando o espaço, descobre vida microbiana lá na Lua Europa, como aconteceu agora, não é isso? Fica procurando vida fora do órbito terreno, da Terra, mas não cuida das vidas que estão aqui na humanidade, na miséria, na pobreza, ao abandono. Então, vivemos esse paradoxo de acreditarmos de uma maneira mística que o Brasil é o coração do mundo, não exercemos o nosso pensamento crítico sobre essa afirmação e o que ela implica para nós espíritas, porque se adotamos o lema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, então nós devemos lutar para que a sociedade reflita a lei do Cristo, não é? Nós temos dito isso aqui. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, não vou repetir o que eu já disse, né? Tem que se refletir, a lei do Cristo tem que ser a lei que vai dominar, que vai vigorar na sociedade. Por exemplo, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. É chato falar isso aqui, eu tenho repetido isso, é chato. Mas tem que falar. Eu tenho que falar porque se estabeleceu um sistema místico. Por exemplo, o lema de Kardec, trabalho, solidariedade, tolerância, que implica numa atividade proativa e propositiva no mundo, trabalho, solidariedade e tolerância. O lema dos espíritos, estabelecido por Kardec, foi substituído por Deus, Cristo e caridade, que não tem a mesma, mais respeitável que seja, não tem a mesma conotação. Trabalho, solidariedade e tolerância nos colocam onde? No plano da ação. No plano da operação. Amai, bendizei, fazei bem. Então Jesus lança para nós uma equação de 4 termos. Amai, bendizei, fazei bem e orai. O orai é a última parte da equação. Porque as 3 primeiras são mais importantes. Amai, bendizei, fazei bem. As 3 primeiras são as mais importantes, porque as 3 primeiras repercutem na sociedade de imediato. De imediato. E o orai representa a cereja do bolo, que vai, no nosso caso, porque nós no mundo temos aqueles que creem e os que não creem. Como é que nós vamos sensibilizar os que não creem? Amando, bem dizendo, fazendo bem. Bem dizer aí implica em expressarmos o pensamento de forma nobre, utilizarmos de um vocabulário nobre, como Jesus fez no mundo, utilizarmos de palavras dignas. Falando aqui para nós espíritas, que é o nosso território, e aqui eu não quero ditar regra de conduta para ninguém. Não quero. Mas eu, como coordenador de uma reunião de desobsessão, eu tenho que alertar os companheiros para essa questão aí das redes sociais aí, que é grave. Muito grave. Uma coisa é você postar uma informação que é verdadeira, que é verídica, você vai lá, é verdade. Outra coisa é você espalhar uma mentira. Como eu vi pessoa falando
Na palestra. Já contei para vocês, narrei aí no grupo. Numa palestra espírita, a pessoa, por causa do alinhamento, não tem nada com o alinhamento de ninguém, mas o alinhamento muito lamentável fez com que a pessoa, na palestra espírita, a gente tem conhecimento, soltasse uma fake news das mais lamentáveis. Porque esse tipo de notícia espalha ódio. Espalha ódio, amigos. Inocula o ódio nas pessoas. E nós aqui combatemos o ódio. O espírita, nós espíritas, lemos o Evangelho. Combate o ódio, combate o egoísmo. A questão 171 vai dizer que só entre os egoístas se encontram o ódio, a iniquidade, e as condenações, os castigos sem remissão. É muito triste. Como aqui eu estou falando para seara espírita, e dentro da seara espírita são poucos que me honram com a sua audiência aqui, eu também não estou falando isso em tom de lamentação, que para as pessoas escutarem, não. Estou fazendo um trabalho aqui, nós estamos aqui no ambiente espiritual. Os irmãos espirituais estão aqui, os espíritos em sofrimento estão aqui. Aqueles aqui na Terra não cumpriram, não seguiram os mandamentos, nem tiveram conhecimento dos mandamentos, ou se tiveram conhecimento, não tiveram instrutores incisivos no buscar em ajudá-los a vivenciar o Evangelho. Então eles desencarnam na dificuldade. Nós lemos aqui na reunião, toda segunda-feira. Nós temos o dever, que eles nos acompanham. Eles nos acompanham. Aqui já foi dito aqui mais de uma vez a meu respeito, que me acompanha. Aqui já emergiu aqui na reunião. Então, amigos, vamos ter cuidado, vamos... porque aqui, nós acabamos de estudar aqui no versículo 23, porque todas as nações foram enganadas por suas feitiçarias. Já trabalhamos isso, que é o uso do magnetismo pessoal para enganar. Nós estamos estudando isso aqui. Mercadores. Os mercadores eram grandes da terra. Mercador é o que compra e vende. No terreno do espírito, é razão e sentimento, porque eu compro pela razão e vendo pelo sentimento. Eu compro pela razão, vendo pelas palavras, atitudes e ações. Meu produto. Que vai ser uma diretriz segura para quem ouve, ou vai ser uma enganação. E todo o Apocalipse aqui, o Apocalipse está no final de um ciclo de evolução. Nós já trabalhamos isso. O Apocalipse se encontra, estamos no 7º milênio depois de Adão, se lembram? Questão 51 do Livro dos Espíritos, que época viveu Adão? Mais ou menos na época que ele ia assinalar, 4.000 antes de Cristo. Então, o primeiro dia da semana, que Adão representa o homem da razão, desperta, capaz de, pela identificação entre o bem e o mal, o certo e o errado, iluminar a sua consciência. Então, nesse primeiro dia milenar, livro de Gênesis. Para o que o livro de Gênesis nos alerta, na parábola do Jardim do Éden? Para a serpente enganadora. O que a serpente representa? Nós estudamos no Gênesis. A serpente simboliza a onda mental rastejante e enganadora. Até pelo movimento da serpente, que vai ondulando pelo terreno, é o símbolo perfeito da onda mental rastejante, ou seja, aquela onda mental rasteira, na pauta dos interesses materiais, do egoísmo, do orgulho. Estamos trabalhando aqui só com os conceitos espíritas. Então nós vamos lembrar que já estudamos aqui no Apocalipse também,
que o dragão é a antiga serpente. O dragão é a serpente que cresceu, aprimorou-se, sofisticou-se. Ela deixou de rastejar e voa, porque o dragão voa, lança fogo pela boca. Então o símbolo é perfeito, que é o que acontece hoje nos tempos atuais. A enganação, os religiosos que enganam, usam de sofismas, distorcem. A rapidez, né? E Jesus alertava para isso. Jesus dizia para os discípulos: ouçam os fariseus, façam tudo o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Porque eles eram exímios em pregar a lei. Mas eles praticavam o oposto, eles não cumpriam os mandamentos. Faziam o jogo do interesse, da sedução. Então nós estamos trabalhando aqui, ó, depois dessas coisas, porque nós já passamos aqui, ó, pelos mercadores, pelas feitiçarias que enganam, entendendo o processo, porque estamos falando do nosso próprio interior, e estamos entrando aqui no capítulo 19, amigo. Capítulo 19, já vou adiantar para vocês, o capítulo 19 fala do século XIX. O que aconteceu no século XIX? Advento da doutrina espírita. Advento da doutrina espírita. Então, o que a doutrina espírita representa? De 1857 a 2057, a data que Emmanuel, por exemplo, define como sendo aí das entradas na regeneração, 200 anos define 10% de 2.000 anos. 2.000 anos de Evangelho, agora 200 anos para vivermos o Evangelho. Porque tudo indica que de 2057 em diante, os espíritos endurecidos não mais reencarnam. E nós estamos depreendendo do processo. Porque temos irmãos que colocaram na boca de Chico Xavier que depois do ano 2000 só iriam reencarnar espíritos iluminados. Foi o que aconteceu? Todos os jovens aí que têm de 12 a 22 anos são iluminados? Não. Pelo contrário. Os que nasceram depois de 2010 são todos iluminados? Os de 12 anos já estão fazendo aberrações aí, não estão? Então é por quê? É porque não é essa data. Mas pode ser 2057. Pode ser 2057, que todos os espíritos endurecidos e revoltados, está no Evangelho segundo o Espiritismo, não estarão aqui mais. Serão expulsos. Tem duas passagens que tratam disso no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo que fala da lei de amor, capítulo que fala da lei de amor, se não me falha a memória, em que os espíritos vão dizer que todos os espíritos endurecidos e revoltados serão banidos. Depois eu acho. Aqui, eu achei. Caridade para com os criminosos. Aqui no item 14, a mensagem de Isabel de França vai dizer assim, ó: todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Então pode ser, e naquele texto que eu repito sempre aqui para vocês, o capítulo 9, item 5, que são as condições, né? Condições para que vão definir o banimento, ó. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, então os violentos vão ser banidos. Anote aí, os violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos,
que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Então nós estamos falando aqui, amigos, de implicação social no mundo. Ou não estamos? A doutrina espírita não é uma doutrina alienante. E vai nos encerrar nos tempos, ali vão ficar orando para que o mundo melhore. Não. Nós somos chamados a trabalhar. Que a estes faltam muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque então, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui ele está fazendo alusão à bem-aventurança. Quais bem-aventuranças se associam ao que estamos dizendo aqui? Duas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Condição para que nós herdemos uma terra melhorada, porque bem-aventurados os mansos que vão herdar a terra, o planeta, é que nós sejamos mansos interiormente. Porque... Mansos é bom? Oi? Mansos Manso é bom. Porque esses que causam, todos os espíritos, vamos voltar aqui, ó. Todos os espíritos impuros e revoltados, esses são mansos? Não são. O impuro é o egoísta, o orgulhoso. E o egoísmo, por si só, já é responsável por toda a discórdia e delinquência. Aprendemos com o Emmanuel. O egoísmo por si só, porque o elemento quer tudo para ele. Aí ele entra nessa... Quando você quer tudo para você, o que acontece? Você assambarca os bens da terra. Nós estamos vendo um exemplo agora, aí, ó, mundial. Um elemento que resolveu que ele vai tomar outro país. Por quê? Egoísmo. Egoísmo coletivo. Ou não é? Egoísmo coletivo. Então nós temos o egoísmo individual. Muitos egoístas individualmente reunidos dão campo ao egoísmo coletivo. Fomentam o surgimento dos ditadores. É assim que eles surgem. Porque as pessoas não vão identificando as falas. Com Hitler foi a mesma coisa. Com Hitler. E deu no que deu. E nós não aprendemos, porque olha a Rússia hoje. Em ponto menor, o que foi a Alemanha em ponto maior. Que pode se tornar um movimento em ponto maior se não houver uma reação. Não é isso? Uma reação. Vai caminhar para isso. Então, voltando aqui. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. Olha que coisa impressionante. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade, por isso que falamos em submissão a Jesus. Porque se eu não colocar o meu ego submisso ao que Jesus propõe, eu que sou muito egoísta, eu não vou quebrar o meu egoísmo. Não vou quebrar. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei de progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito da expulsão dos maus. Então, nós estamos vendo aqui dois momentos que esses grandes mercadores que enganam com as feitiçarias e que somos nós, com o nosso egoísmo exacerbado, que queremos impor ao mundo, tanto no particular, no nosso lar, no nosso ponto de trabalho,
quanto coletivamente falando, queremos impor a nossa vontade, nós estamos deixando de lado a solidariedade, a fraternidade, o trabalho, a solidariedade, a tolerância. Esse é o ponto. Então, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão. Referenciamos aqui. Então, a voz, vou chamar a atenção de novo, tá? Porque isso aqui é muito expressivo. A voz com a qual devemos estar sintonizados é essa aqui, ó. As grandes vozes do céu, que são as virtudes dos céus, os Espíritos do Senhor. É eles que nós estamos ouvindo mesmo? De fato, na nossa vida cotidiana, na sociedade. Porque, amigos, nós aqui estudamos a Babilônia todos nós aqui já conhecemos, não é isso? Tem gente aqui que teve endereço, CPF, CEP, tudo revelado aqui na reunião de segunda-feira, não teve? Nome, sobrenome, CEP, número de identidade, o número do SIC, não tem SIC, mas não é CPF, né? Não tem? Não teve essa revelação aí? Amigo, isso é muito sério. Nós não podemos repetir. A situação... aí a Babilônia se engrandeceu em Roma e se agigantou hoje. Então nós estamos identificando de um lado a voz da Babilônia. Qual é a voz da Babilônia aí na sociedade? Eu vou chamar a atenção de vocês para o que nós lidamos no mundo de expiação e prova. Vamos lá para Santo Agostinho? Santo Agostinho, capítulo 3, itens 13 e 14. As grandes vozes que nós estamos ouvindo. Ó, com o que nós lidamos nos mundos de expiação e prova? Ó, item 13, mundo de expiação e prova. A superioridade da inteligência, em grande número dos seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Certo? Superioridade da inteligência. Mas vamos lembrar de Lázaro? A virtude do vosso tempo é a atividade intelectual, superioridade da inteligência. Qual que é o vício? A indiferença moral. Mas também, as qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Então, nos mundos de expiação e prova, nós lidamos com uma grande superioridade da inteligência, mas ainda no plano da indiferença moral. É o que vemos. Eu quero conquistar aquele país ali. O que temos que fazer? Temos que jogar tantas bombas, mandar tantos soldados, tanque. Temos dinheiro? Temos. Pode mandar. Não importa se vai morrer mulher, criança, idoso. Não importam os meios. Os fins, qual é o fim? Eu quero tomar aquele território. Certo? Século XXI, amigos. Não é isso? No item 15, outro aspecto para a gente analisar. Daqui no item 15 vai dizer assim, ó. Não, eu pulei aqui, eu estou com o dedo marcando aqui o capítulo 11, eu pulei. Ó, outra condição do mundo de expiação e prova. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus.
esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Então nós temos aí já são 4 fatores, certo? Diferença moral, superioridade intelectual, consequentemente indiferença moral, propensão aos vícios, não é? Perversidade, tem perversidade no mundo? Tem muita ou tem pouca? Tem muita. E nós temos que ter consciência que tem muita. Para quê? Para nós ajudarmos os espíritos nobres que querem transformar a Terra num mundo feliz. Porque basta que para que a Terra seja um mundo feliz, o que é que basta? Vocês lembram? O que é que basta? Que ela seja povoada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados. Aí vale estudarmos o que significa as características dos bons espíritos na escala espírita. Característica dos bons espíritos na escala espírita. Para a gente saber se nós, por exemplo, estamos enquadrados na categoria dos bons. De cara, eliminar o orgulho é isso. Ou está no combate. Porque o espírito é reconhecido pelos esforços que empreende por domar as inclinações más. Então, as inclinações más, elas se expressam por 4 válvulas pelas quais nós nos damos a conhecer no mundo, pelas quais nós damos notícia de nós mesmos no mundo, da nossa educação. Lembra de Kardec falando da educação? Que a arte de formar caracteres e a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então nós temos 4 válvulas pelas quais nós expressamos a nossa educação e o grau de evolução. Quais são? Sentimento, palavra, ação, sentimento. Não, sentimento você repetiu. Pensamento. Sentimento. Jesus coloca o sentimento na frente. Palavra, atitude, ação, pensamento. Onde é que está isso? Amai, bendizei, fazei bem e orai. Porque se nós não aplicarmos o imperativo, amigo, porque é o seguinte, o imperativo, por que Jesus está falando conosco do imperativo? Amai, bendizei, fazei bem e orai. É porque, amigos, nós expressamos naturalmente, na rotina natural do dia a dia, o sentimento, a palavra, a atitude, a ação e o pensamento. Uma é consequência da outra, Júlio? Tem essa o pensamento, ordem? O sentimento é a fonte. Já estudamos aqui. Lembram-se? Capítulo 8, item 7. Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. O que os Espíritos estão dizendo? Que a fonte do pensamento é o sentimento. Se todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma, o que é imperfeição? Egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, ódio, rancor, falta de empatia, impiedade, iniquidade. Tudo isso. Não é isso? Então, eu tenho que renovar o quê? A fonte. Por isso, amai. Em primeiro lugar, amai. Bendizei. Fazei bem. E orai. O orai, nós vamos colocar o orai, vamos tirar o misticismo do orai, porque Emmanuel nos ensina sobre a oração natural. Oração natural. Porque é o seguinte, amigos, não adianta orarmos no templo, mas a minha oração natural do dia a dia é contrária. É o ódio, é o sentimento torpe,
é a sordidez, é o mau exemplo, é a palavra complexa. Eu estou desmentindo. Estou desmentindo por atitudes e oração que eu faço. Então eu venho aqui, faço aqui uma linda pregação para os espíritos, e chego lá na via pública, eu vou desmentir tudo, na minha condição natural, que não muda, eu não me esforço. Então como é que nós vamos mudar o mundo? Porque nós estamos aqui trabalhando, é para mudar o mundo, não é? Nós não estamos estudando Apocalipse, por exemplo, para formarmos um grupo de iniciados místicos que vão ter o domínio de um assunto extraordinário, mas continuarmos no mundo os mesmos de sempre, sem nos renovarmos. É difícil, é? Duro esse discurso, mas quem pode... É fácil ser espírita não, amigos. Isso do Apocalipse também não é fácil, não. Porque nós estamos olhando para dentro. Porque a voz aqui, se eu identifico a voz dos Espíritos do Senhor, materializada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, e eu também vou identificar minhas vozes dissonantes da antiguidade, do passado, que querem sair, querem se expressar no mundo ainda. Então é isso. Então vamos ter mais vigilância, vamos ter mais atenção. Porque essa pedra, o Honório, recolhido do Honório, é o seguinte, ó. A mensagem da multidão dos valores emerge em meio aos acontecimentos circunstanciais da vida. Então a nossa natureza milenar, automática, ela emerge em meio aos acontecimentos naturais. Nós vamos aí, vamos repercutindo. E o papel do espírita é amai-vos e instruí-vos. Amai-vos, instruí-vos. Não é esses os mandamentos que nós sabemos de qual é salteado? Instrução nobre do mundo, que ela é digna, é nobre, tem que ser feita porque os espíritos novos precisam desenvolver-se intelectualmente para aprender a identificar as coisas, para depois vir o progresso moral. E tem a ver também com isso que você falou aí das 4 sentimentos. Amai-vos é o sentimento. É a fonte. O amai-vos é o sentimento por excelência, que ele vai se decompor, segundo a circunstância, em vertentes apropriadas ao movimento circunstancial da vida. Então, num determinado momento, o amor vai ser tolerância. Outro, compaixão. Ali na frente, empatia. Você vê lá um mendigo, um morador de rua, o egoísta tende a falar assim, tá vendo aí, ó, teve mérito para poder ter uma vida melhor, virou um pária da sociedade. Ele não vê o sistema. Ele não vê o espírito imortal, não vê o irmão que ali está necessitado. Porque quando a gente lê o livro Nosso Lar, a gente acha bonito, não acha? Nosso Lar, solidariedade, não tem isso lá? Tolerância, trabalho, solidariedade, tolerância. Lá também tem vagabundos no Nosso Lar. E eles são escorraçados? Não. Lembra daquela senhora que vivia andando lá no Parque das Águas, que foi interceder por alguém, mas ela só tinha 6 horas de trabalho em 6 anos que estava lá? Vagabundo. Espírito vagabundo. Mas ela era escorraçada? Não, os espíritos davam para ela o necessário. Ela tinha moradia, tinha vestimenta e tinha alimento. Está lá no livro Nosso Lar. E a gente tem que perceber. É uma colônia de regeneração, amigos. O que significa isso? Que é um mundo de regeneração. Nosso Lar é o protótipo do mundo de regeneração.
Nós precisamos entender. Nosso lar é um mundo de regeneração instaurado no mundo espiritual, que vai chegar para a Terra. É o que nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos, é o que eu repito aqui toda semana. Os fundamentos do mundo de regeneração, amigo. Então, trabalho, solidariedade e tolerância. Então, é ter empatia, compaixão por esses irmãos. E eles servem de instrumento para o nosso próprio crescimento. Exatamente. Será que eles não estão nessa situação por causa dos nossos desmandos no passado? E eles gostaram do que viram de nós? Passaram a praticar aquilo? E o resultado desse estado deles hoje? A sociedade tem que ajudar, amigo. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui no Livro dos Espíritos. São muito solidários. Solidário. Muito do que a gente vê hoje é para a nossa missão de hoje, agora. Evidentemente. Muito. Evidentemente. Falar, caçar lá, não, aqui, ó. Hoje, o que tem na sociedade hoje, a gente fala assim, eu não faço mal. O que é não fazer mal? Você foi omisso. É a questão 932, né? No mínimo que o nosso comprometimento mínimo, para não falar mais coisa, para deixar a gente menos triste, a sociedade está assim hoje porque nós fomos omissos. Tem aqueles que fizeram mal, que continuam fazendo, e tem a gente que não faz nem. Fica lá assim. E nós. Isso, deixa o pau quebrar. E nós temos consciência disso. E nós temos consciência disso porque aqui na nossa casa aqui, a gente se associa aqui e a gente leva marmitex, a gente leva a cesta básica, a gente leva a cesta de Natal, a gente leva um enxovalzinho, não leva? Por quê? Porque tem carência, tem necessidade. Quem não leva, contribui, está contribuindo com mensalidade, não está? O dinheiro está sendo usado para isso. Por quê? Porque tem carência. Agora, o dia que vocês forem visitar a Suíça, por exemplo, vocês vão ver que lá não precisa disso. Por quê? Porque o Estado dá. Isso que eu falo assim, não adianta. O Estado dá, amigo. A fome não tem como esperar. Está com fome. É ali agora. Exatamente. O mundo de regeneração é o estado do bem-estar social e é o eixo do espiritismo. Não estou falando de política aqui não, amigos. Não estou falando de partido A, de partido B. Estou falando do eixo para o qual a doutrina espírita nos projeta para nós construirmos um mundo melhor, tendo Jesus como modelo e guia, que vai ser a linha de corte, que vai nos ajudar no mundo a sermos proativos, propositivos. E como instaurar um mundo de regeneração sem trabalhar o social? Não existe essa possibilidade. Aqui, nós já falamos isso aqui, vou repetir. Nós fizemos aqui um estudo, falamos do neoliberalismo, você se lembra? Social-democracia. Eu fui pesquisar o termo social-democracia. O que é social-democracia? É o estado do bem-estar social, que surgiu por causa de dois movimentos. A quebra da Bolsa de 29, os estados eram os países, os Estados Unidos, funcionava segundo a lei de mercado, que é o mais forte dominando. Aí veio a quebra. Especulação, veio a quebra. Aí, conversando com a minha esposa, que é professora de História, ela falou assim, e depois da Segunda Guerra Mundial, para proteger por exemplo, ela falou assim, por que surgiu o social-democracia, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial? Porque os países capitalistas ficaram com medo do comunismo, naquelas condições em que o comunismo era implantado pela União Soviética de forma violenta. Então, eles desenvolveram a política do Estado do bem-estar social. Então, começou-se a preocupar com melhorar salários, melhorar condições para os trabalhadores, que é a social-democracia. Por exemplo, na Noruega, e Suíça, Noruega, por exemplo, tem categoria lá que tem 2 aposentadorias. Não ganha só uma, não. É um país capitalista. Mas a política é a social-democracia. Como na Suíça, né, Dinamarca.
que são os protótipos, amigos, do mundo de regeneração, socialmente estabelecidos já. Você não tem mais miséria, não tem fome. Eu estava conversando eu fui fazer uma palestra lá no Gracos, tem uns 3 meses, estava conversando com a dirigente da reunião lá, sobre isso, né? Ela falou assim, eu estava conversando com o Ricardo Melo, vocês conhecem o Ricardo Melo, que é um espírita? Aí nós estávamos falando disso. Aí ela falou assim, o Ricardo Melo falou que você falou comigo, falou assim que Noruega, Dinamarca, Suécia são países que praticam o cristianismo na prática, embora não são cristãos. Então, quem raciocina, amigos, está na mesma linha de entendimento. Então, esse é o ponto. Então, nós estamos estudando aqui, para a gente fechar o assunto, né? Nós falamos aqui de 4 pontos, né? Amai, bendizei, fazei bem e orai. Olha como que o versículo termina. Salvação, glória, honra e poder. 4 pontos. Que nós vamos trabalhar na próxima semana. Que Jesus nos abençoe.